Olá pessoal, meu nome é Adnan, sou professor de matemática do Colégio Campi, ensino médio atualmente. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês das questões de matemáticas que podem ser cobradas no Enem, tá certo? Temos muitos assuntos de matemática, mas o Enem ele dá uma filtradinha bem bacana ali em alguns assuntos que são mais da questão contextualizada, que permite que você trabalhe com um pouco mais da matemática do cotidiano. Bacana? Vamos lá, primeiro assunto que eu tenho para falar para vocês sobre estatística, média, moda e mediana. Você vai receber um conjunto de valores, um rol de valores, e aí você vai fazer um estudo em relação a esses valores que são fornecidos para você, tá certo? Formulinhas bacaninhas ali da estatística que são cobradas em muitas outras questões, não só na questão de estatística, mas em outras questões que podem aparecer nesse contexto também. Outro assunto, função de primeiro e segundo grau, funções de primeiro e segundo grau no geral. Normalmente o Enem ele não vai dar a formulinha pronta para você, mas ele pode mencionar em algum momento que é uma questão de primeiro e de segundo grau. Se for a de segundo grau, que é um pouquinho mais elaborada, ela pode pedir para você analisar questões do vértice da parábola, a análise de sinal da sua parábola e também o discriminante delta, que é bem famoso aí para você fazer um estudo de uma questão também contextualizada, tá certo? Depois, o terceiro assunto que eu separei para vocês, PA e PG, só definiçãozinha, nada de muita questão, mas a questão das fórmulas da definição, você tem que tacar bem afiado com essa matéria na ponta da língua, questão das fórmulas. E eu acho que é uma situação que dá para trabalhar bem bacana em vários probleminhas envolvendo o cotidiano também. Quarto assunto que eu separei aqui, razão, proporção, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de 3. A partir da razão e proporção, muita questão de desenho pode acontecer também, para fazer alguma situação de escala, alguma situação de redução e ampliação de desenhos, escalas que vem lá da geografia. Ele vai tentar relacionar um pouquinho a geografia com conteúdos de matemática. Eu acho que é bem tranquilo também nesse aspecto. O Enem ele tem uma cobrança bem tranquila nesse tipo de situação, nesse tipo de pergunta. Próximo assunto que é muito cobrado no Enem, gráficos e tabelas. Nada de desenhar gráfico, nada de desenhar tabela, ele vai dar a tabela e vai dar o gráfico e vai pedir que você interprete alguma informação que esteja contido num desses dois objetos. E aí você tem que fazer ali uma continha simples, uma continha básica para interpretar aquelas informações que são fornecidas em gráficos e tabelas. Próximo assunto, combinatória e raciocínio lógico. Combinatória, probabilidade estatística, o Enem cobra demais, cobra bastante. Então você tem que estar bem afiado ali nesse quesito, porque o Enem ele está preocupado com a sua interpretação. Ele vai dar um monte de texto, um monte de contextualização e você vai ter que buscar as informações, tá certo? Então tem que buscar as informações no texto. Dica muito importante que eu deveria ter falado no começo lá, leia primeiro o enunciado das questões, depois você vai sair procurando o que você precisa para resolver o problema. Sair procurando informações sem saber o que você está procurando é tempo perdido. Lembrando que você tem 3 minutinhos para resolver cada questão. Então, se você perdeu tempo lendo o enunciado, leu a pergunta, volta no enunciado para procurar as informações, perdeu tempo e aí você vai ter o seu desempenho prejudicado por conta dessa falta de tempo para elaborar e pensar nas questões. Próximo assunto, probabilidade. Vai trabalhar com eventos, com situações do cotidiano, quando eu quero que aconteça alguma coisa, porcentagem e tudo relacionado aí na parte da estatística também, que pode puxar um pouquinho lá da combinatória, porque na probabilidade estatística, resumindo, você tem que fazer uma divisão entre dois números, e esses dois números podem vir das situações de análise combinatória, permutação, arranjos e combinação. E é só lembrar das definições e saber qual a situação que mais se adequa em cada um dos problemas que o Enem pode te propor. Porcentagem e fração. Voltando um pouquinho lá no outro item que eu tinha falado, razões e proporções, porcentagens e frações, muito cobrado no Enem também. É uma matemática mais básica, só que ele vai acabar puxando um pouquinho a sardinha para esse lado aí, porque ele quer saber, na verdade, se você entende o que ele está pedindo no exercício. Ele não está muito preocupado se você sabe fazer conta ou não. O Enem está preocupado se você entende a situação e a conta que ele vai pedir para você é uma conta muito simples, muito trivialzinha. Então, aí é só questão da interpretação mesmo que vai ser cobrada em cada uma das questões. Penúltimo assunto, geometria plana e espacial. Muita fórmula. Cones, cilindros, prismas, pirâmides, esferas e todo aquele monte de formuleira que pode vir a aparecer em qualquer um dos problemas aí. E aí não tem como fugir, pessoal. É isso aí e tem que acabar decorando essas fórmulas. E decorar a fórmula é
Eu sei que é meio complicado, mas infelizmente eles vão acabar cobrando nesse sentido. Último assunto, equação de primeiro e segundo grau. Também está atrelado lá no segundo item que eu falei, que é com relação às funções de primeiro e segundo grau. Ele não vai dar a fórmula pronta, ele pode mencionar que é uma equação de primeiro e segundo grau e vai pedir para você fazer alguma análise da situação que vai estar envolvida no problema. Então cabe a você interpretar o problema, tirar a equação e depois resolver para poder dar a resposta que ele pede para você. Reforçando, leia primeiro a pergunta do problema, depois você vai no enunciado procurar as informações para você desenvolver o exercício da forma mais rápida, mais elaborada, mais objetiva possível, economizar tempo, para de repente, numa questão mais fácil, você economizar um tempo e utilizar esse tempo que sobrou nessa questão para resolver uma questão um pouco mais difícil. Tá certo? Espero ter ajudado com essas dicas e boa sorte para quem for fazer o Enem e bora lá, confio em vocês. Boa sorte a todos.